já vou ler para ganharmos tempo, que a hora já está bem avançada. E aqui diz no 11, no versículo 11 diz que eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. Então, tomando o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse-lhe à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar. Neste, pois, vinde para serem curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os discípulos adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas gloriosas que eram feitas por ele, por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gosto, eu costumo dizer, toda vez que eu vou ministrar essa palavra, que eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra, ela fala de uma mulher que era filha de Abraão. Então, essa mulher era do nosso meio, Ela conhecia Jesus. Ela era uma mulher de fé, Porque ela conhecia Jesus. E a palavra do Senhor, ela vem falando que essa mulher, há 18 anos, Satanás mantinha presa. E a palavra do Senhor fala que essa mulher, ela sofria presa, por legião. E essa mulher também tinha enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vem dizendo que essa mulher, ela ouviu falar. Ela ouviu falar que Jesus está ali, perto da sua cidade, ali na sua cidade, perto onde ela morava, ensinando na sinagoga, que traduzindo quer dizer casa de oração. E a palavra de Deus, ela diz que aquela mulher, quando ouviu falar, ela foi ao encontro de Jesus. E chamando a nossa atenção para esse exato momento, na nossa vida não tem sido diferente. Eu ouvi anunciar na quarta-feira, na sexta-feira, no culto de membro, que hoje teria culto, Você ouviu dizer que hoje teria culto aqui na casa de Deus. E quando você
Irmãos, e a palavra de Deus, ela fala, a palavra de Deus, ela afirma que quem vem ao encontro de Jesus, ele não dispensa vazio. Você pode ficar certo de uma coisa, que hoje da parte do Senhor, tu irás levar tua vitória para casa. Aleluia. E provas mais. Como a irmã acabou de dar o testemunho aqui, o pastor falou naquele culto passado que Deus estava dando livramento a alguém. E Deus deu livramento não só uma, mas como duas pessoas da sua família. Então, irmãos, Deus, ele não dispensa o teu povo vazio. Você pode ficar certa, assim como Cristo vive no céu, como Cristo vive nas mansões celestiais, que hoje tu está recebendo uma bênção da parte do nosso Senhor. E aquela mulher ouviu falar, e aquela mulher foi ao encontro de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala e ela afirma que aquela mulher, ela andava curvada. E a Bíblia fala que de maneira nenhuma o corpo dela se podia se erguer. Não havia medicina naquele tempo que dava jeito, que podia curar aquela mulher. E se nós pegamos para hoje, irmão, existe certo tipo de paralisia, que a pessoa fica tão atrofiado, que até mesmo no dia de hoje, dependendo do grau da paralisia, não tem jeito. A medicina, os médicos não dá jeito, não tem jeito para isso. Imagina naquele tempo passado. E a palavra de Deus diz que aquela mulher andava assim. Pensa, irmão. Pensa em uma pessoa andando o tempo inteiro, olhando para o chão, igreja. Satanás aprisionava o corpo daquela mulher. E a Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Entende tu que Deus está falando nessa noite? Ela conhecia a palavra. Ela era do nosso meio. Mas ainda assim, o adversário, ele aprisionava aquela mulher, igreja. O que Jesus está falando nessa noite é que demônio não brinca de ser demônio. Satanás não brinca de ser Satanás. E eu, como serva de Deus, eu tenho que tomar todos os cuidados. Porque ele é atrevido. A Bíblia diz que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E a Bíblia fala que ele não bate na porta. A Bíblia fala que ele invade a vida daquele que não vigia. E se deixar, ele toma posse e faz uma salada que ninguém entende mais nada. Irmãos, então a palavra de Deus diz que aquela mulher ouviu dizer e ela foi ao encontro de Jesus.
E a Bíblia relata, irmão, que tinha tudo contra aquela mulher. Porque ali existia uma lei. Ali existiam costumes. Ali existia uma grande hierarquia. Costume do judeu que de maneira nenhuma naquele dia não podia se fazer nada. Jesus teria que ver e cruzar os braços. Mas eu quero te dizer hoje que o nosso Deus, que o Deus da nossa vida é aquele que vê o meu problema e o teu problema e jamais ele ficará de braço cruzado. Aleluia. Aleluia, Deus. Olha aí, igreja. Deus está falando nesta noite. Aquele que vem até Ele com sinceridade, a fim de receber o seu milagre, jamais ele ficará de braço cruzado. Aleluia. E a Bíblia fala, relata, aqui no livro de Lucas 11, que havia aquela hierarquia que não podia, Jesus não podia fazer nada por aquela mulher. Jesus estava ali, estava diante daquela situação, viu o esforço daquela mulher. Ele, como Deus, sabia que 18 anos ela estava presa, mas pela lei do judeu ele não podia fazer nada. E quando aquela mulher se aproximou de Jesus, que Jesus chegou perto dela, seus discípulos falaram: epa, Jesus, deixa eu te lembrar, até parece que Jesus precisa que eu lembre ele de alguma coisa. Jesus, é sábado, qual costume nosso, tu jamais poderás fazer algo por aquela mulher, por essa mulher. Olha aí, irmão. Jesus, para te dar vitória, ele briga com o inferno. Jesus, para te dar vitória, ele compra a tua briga. Porque ele é Deus. Porque ele é Senhor. Aleluia. E Jesus falou para os seus discípulos. Glória a Deus. Aqui a palavra diz, igreja, não sou eu que estou falando, não. Hipócrita. Porventura tu não dá de comer para os teus animais? Porventura tu não dá de beber para os teus animais? Jesus estava falando ali, isso não é um trabalho? Aleluia. E por que eu não vou fazer nada por ela? Então, igreja, o que Jesus está falando hoje, para mim e para você, que ele briga com o inferno se for possível para te dar vitória. Aleluia. Glória, Que glória, para ele glória. não importa a opinião alheia, não importa o que o teu vizinho vai pensar, não importa o que o teu parente distante vai pensar.
Porque eu tenho uma cabeça. Aleluia. Tu tem outra. Tu tem outra. Ele tem outra. O meu pensamento não é o teu pensamento. O teu pensamento não é o pensamento da irmã. Então Jesus está falando aqui nessa passagem que ele não trabalha com o pensamento de ninguém. O que o outro vai pensar ao teu respeito. Mas ele trabalha com o seu próprio pensamento, com o seu querer e com a sua vontade. Sabe por causa de quê? Porque sempre terá alguém dizendo assim: a Maria não merece. A irmã Solange não merece. A irmã Simone não merece. Então é por causa disso que Jesus olha para o seu pensamento, para o seu querer, para a sua vontade, e que Jesus olha para o seu coração. Aleluia, Deus. Aleluia. É para a Glória, sua glória. sinceridade diante dele. E a palavra de Deus diz, igreja, aqui foram os discípulos que falaram. Sabe o que eu vejo aqui? Que o diabo joga pesado. Sabe o que eu olho aqui? Que muitas das vezes achamos que o diabo vai usar quem está lá fora. Mas muitas das vezes ele usa mesmo quem está dentro da casa dele. Então, igreja, o Senhor falou: hipócrita, porventura hoje não convém eu desprender essa mulher dessa legião, dessa enfermidade? E a palavra de Deus diz, igreja, que Jesus impôs a mão sobre ela e ali saiu tudo. Ali saiu legião, ali saiu doença. Aleluia, Jesus. Ali os ossos, eu creio, igreja, a Bíblia não fala, mas eu posso, meditar, imaginar, que eu creio que os ossos daquela mulher foi se instalando. A unção que havia na mão do mestre foi descendo pelos ossos daquela mulher e foi lubrificando, igreja, e foi umedecendo, igreja. Dê provas, Nairo. Aleluia, O que Deus está falando aqui nesta noite, que Ele está nesse lugar, e quando Ele está em algum lugar, a unção, a poder e a virtude. Aleluia, Jesus. Como a Milena pregou aqui sobre aquela mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus fala que aquela mulher ela também foi ao encontro de Jesus. E a palavra de Deus fala que aquela mulher tocou nas orlas do seu vestido. E ele falou: quem me tocou? E seus discípulos falaram: mestre, a multidão te aperta e tu me pergunta: quem me tocou? Ele falou: tocou. Tocou diferente. Tocou porque de mim saiu poder, igreja. Quando tu toca diferente no Senhor, dele sai poder, dele sai unção para a tua vida. Quando sai poder, é porque o milagre chega. Então que nesta noite, igreja, nós possamos confiar no Senhor, entregar nossa vida para o Mestre.
às vezes, irmão, nos preocupamos muito com o que os outros vão pensar. Meu Deus. Mas esquecemos de se preocupar o que Ele está pensando Deus. ao respeito de nós. Aleluia. Então, igreja, caminha, prossiga, porque em Jesus há Aleluia, vitória. Deus. Aquela mulher foi curada. Louvado seja. E eu creio, igreja, que o primeiro rosto, a Bíblia não está falando não, isso não, mas eu é que estou falando. Eu creio, eu, Márcia, creio que o primeiro rosto que aquela mulher viu foi o rosto de Jesus. Meu Aleluia! Foi a face do Mestre. Aleluia. Pela minha fé, igreja, pela minha fé em Cristo, eu creio que aquela mulher viu o rosto de Jesus. O primeiro rosto, a primeira coisa que aquela mulher viu foi o rosto de Jesus. Então, igreja, a sua vitória será bonita. Aleluia. A sua vitória será completa. Louvado seja Deus. Porque aquela mulher teve o privilégio Glória, 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 de glória. ver o Senhor face a face. Aleluia. Aleluia. Deus. Às vezes estamos numa luta há tanto tempo. Conforme a Milena falou aqui o texto daquela palavra, da filha de Jairo. A filha de Jairo, ela já estava morta, né? Veio a notícia que ela estava morta. Aleluia. Jairo acabou de ver o milagre ali da mulher do fluxo de sangue. E quando ele estava no caminho, veio a notícia que a filha dele estava morta. Irmãos, e na nossa vida não é diferente. Às vezes nós estamos na igreja, nós vimos o milagre, Jesus fazer um milagre na vida do nosso irmão, mas quando nós estamos no caminho, a notícia ruim chega, bate na nossa porta. Olha aí, ao mesmo tempo que você está vendo o milagre, Jesus fazer um milagre na vida do seu irmão, a notícia chega. Sabe para quê? Para te tirar toda a fé, todo o fogo que você acabou de presenciar, né? Porque quando Jairo recebeu aquela notícia, ele poderia ter desanimado na hora, mas ele não desanimou. O mestre foi até a casa dele. Então, igreja, Jesus está falando nesta noite: não desanime da tua vitória. Meu Deus. Caminha, prossiga. Quem trabalha na casa de Meu Deus, Deus. Glória a Deus. quem caminha para a casa de Deus, tem Deus vitória. de poder e glória. Se eu for olhar para trás, Aleluia. irmão, quantas coisas o Senhor fez na minha Glória, vida. glória, glória, glória. Deus fez coisas na minha vida impossível. Meu Deus. Que eu olho assim e falo: Jesus, só o Senhor poderia fazer. Então tem vitória, igreja. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E agradeço ao pastor pela confiança da tribuna que ele entregou por esses poucos momentos na minha mão.